Graça e a paz, Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem se sentar. Dentro do tema, que é um tema muito profundo, que foi sendo trabalhado, que eu diminua e que ele cresça. Isso é muito sério. Tá? Então, nós ontem, no encargo do meu coração, estava de esmagar a igreja. Para que a gente realmente entendesse o que é diminuir. E eu falei com a pastora Vana, não só eu tive que morrer, eu tenho que mortificar o meu corpo todos os dias. É morrer todos os dias, queridos. É despojar do velho homem e revestir-se do novo. Esse é o novo nascimento. É deixar de fazer as coisas do mal, que são pecados, e na prática do bem vencer o mal. Não é só deixar de fazer, mas é colocar o bem no lugar. Se eu mentia, agora eu não posso mentir mais. Eu tenho que dizer a verdade uns com os outros. Isso é novo nascimento. É deixar de fazer o que eu fazia e colocar na prática o bem, aquilo que a palavra nos ensina. Eu vou trabalhar um texto que Deus tem colocado no meu coração para essa manhã, para a Igreja do Senhor. E quem quiser conhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida, eu convido a ler o livro. O livro são várias sessões, o livro não é sobre a enfermidade. Eu pedi até ontem à igreja que tirasse os olhos de mim, que não me visse como uma pessoa enferma, porque eu vivo como curada. Então, Deus me deu a consciência, a cura da minha fé, para que eu pudesse viver não pelo que eu vejo, andar não pelas circunstâncias, mas andar por aquilo que eu não vejo. E a esperança, a verdadeira esperança é esperar naquilo que não vemos. E essa esperança é eterna. E aquilo que não vemos já está preparado. Isso é fé. Fé é crer naquilo que não vemos, mas temos a convicção de que já está pronto. Então, tomar posse disso. O que está pronto na visão do Senhor? Você, a imagem e semelhança do Filho dele. Esse é o padrão do Evangelho. E Deus não vai baixar esse padrão. Esse é o padrão do Evangelho. Sermos imagem e semelhança de quem Ele é, de Cristo. E quando nós entendemos isso, igreja, aí nós vamos vendo quão distante nós estamos de sermos como Cristo, como Filho do homem, na sua humanidade. Deus quer nos transformar na visão do Filho do homem, Jesus na sua humanidade. E como homem, Jesus foi perfeito. Então, Deus tem uma estatura para cada um de nós. E isso é um esmagar. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus em nós. Como eu comentei ontem, João Batista, ele foi conhecido, ele foi declarado na palavra como que não havia ninguém maior do que ele, nascido de mulher. E a palavra de Deus me dá uma direção para entender por quê. Por que ele era maior do que Elias, que fez fogo do céu descer? Por que ele era maior que Moisés, que fez o mar se abrir, que viu milagres? Aquele povo viveu milagre, comeu milagre, vestiu milagre. Milagre protegia de noite, de dia. Ninguém viu mais milagre do que aquele povo. Aí isso aí já nos dá uma resposta, uma direção. Milagre não transforma a vida de ninguém. Milagre não salva ninguém, milagre não morreu na cruz por você, porque aquele povo todinho viveu de milagres, mas não conheceu o Deus de milagres. O que Deus quer com você é que você o conheça como seu Pai. Não, na paternidade de Deus eu fui curada. Quando eu entendi que Deus é meu Pai e não tinha obrigação de me curar, não tinha obrigação nenhuma de fazer a minha vontade. E ontem quem esteve aqui viu o quanto de trabalho que eu dei para Deus por causa dessa enfermidade que Ele, na sua soberana vontade, não quis curar. Não é porque eu deixei de declarar, não foi porque eu deixei de ter fé, em momento nenhum. Não era pecado oculto, porque muitas enfermidades da alma geram doenças do nosso corpo. Muitas enfermidades, muitas doenças vêm das enfermidades da nossa alma. Então, nós temos que meditar na palavra de Deus, queridos, para conhecer o nosso Pai. Quando a gente conhece a paternidade, descansa nela, sabe que o nosso Pai é provedor, bom, amoroso, e que vai nos permitir passar por vales, e vai nos permitir passar pela dor e o sofrimento, porque é o amor dele por nós. Porque se ele não forçar o bem em nós, igreja, nós não vamos para ele. Porque a nossa natureza está toda corrompida. A natureza humana,
O problema do mundo, queridos, não é injustiça social, não, como os progressistas estão querendo ensinar, né, que o problema do mundo é injustiça social. Não, não. A injustiça social é só o efeito, a causa é a natureza humana, que não foi transformada, que foi contaminada pelo pecado. Então, nessa doença, né, que eu lido já há quase 20 anos, com câncer cerebral, o que Deus tem me mostrado, eu sei como foi João Batista. Eu não sou Cristo, eu não sou Elias. Então, João sabia quem ele não era. Ele sabia que ele era uma voz. Então, eu sei o que Deus está fazendo na vida, fez na minha vida e através da minha vida, nesse projeto. Ele tem mostrado para a igreja, por onde nós temos ido, que a pior ferida, que o pior câncer está na alma humana e que se chama pecado. O pecado vai continuar sendo pecado. Nós estamos num tempo onde o humanismo, onde o homem não pode sofrer, onde o homem não pode ter doença. Isso não é bíblico, queridos. A hipergraça, onde o homem pode pecar, que pecado é relativo, isso não é bíblico, queridos. E nós estamos aqui não para viver a nossa felicidade, né? Isso é uma filosofia humanista, que o propósito da existência do homem é ser feliz. Não, nós somos criados para a glória de Deus. Enquanto você não compreender que não é sobre você, é sobre Cristo em você e através de você, você não vai avançar, que é o tema do congresso, né? Crescer e avançar. O Senhor nos chama para crescermos, para avançarmos. Né? Queridos, eu quero que vocês... Tem uma coisa que nós temos que declarar, são as promessas de Deus para nós. E essa aqui, particularmente, eu tomei posse dela. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, repete comigo. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Agradeça a Deus por isso. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Em qualquer situação, queridos. Isso aqui é uma promessa. Em qualquer circunstância, o Senhor vai nos conduzir em triunfo. Não é no triunfalismo, mas em triunfo. Somos triunfantes, vitoriosos em todas as situações da nossa vida. Isso é motivo para dar graças a Deus. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o seu perfume. O que Deus quer fazer na sua vida é isso, é por onde você for, você ser a carta viva, o perfume de Cristo, o bom perfume, o bom cheiro do conhecimento de Cristo. Que as pessoas olhem para você e vejam Cristo. Porque essa é a obra do Espírito Santo na sua vida, para que você cumpra a missão de Deus. Qual que é o projeto da minha vida? Cumprir a missão de Deus, sendo um filho e uma filha, parecido com o filho dele. E todo o Novo Testamento, nós vamos ver a palavra se voltando para esse fim. Não tem como fugir disso. É o cristianismo que você quer? É o cristianismo que você quer seguir? É o evangelho de Cristo? Então não tem meio termo, viu? O evangelho de Cristo ele é radical, ele é morte. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então o que Deus tem nos ensinado nessa trajetória, que o pior câncer não é o que está no físico do ser humano. O pior câncer é o pecado. Essa é a ferida que Jeremias fala lá no capítulo 8. Estão curando a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Como eu disse ontem, estamos num contexto muito perigoso na nossa nação, de muito humanismo, de muito triunfalismo, que triunfalismo é você ver vitória só quando as coisas dão certo para a sua vida. Não, queridos.
É triunfar sempre. Ele nos faz triunfar sempre, na morte, na vida, na doença, em qualquer circunstância. Amém, igreja? Para que exale o bom cheiro de Cristo na sua vida. Ou seja, ali vai uma filha, ali vai um filho que está sustentado pela fé, pela graça de Deus. Então, a nossa vida dá testemunho de Cristo. Tem que dar. Então, tudo que Deus permite na sua vida tem um propósito, tem um fim maravilhoso. E não é sobre você. É sobre Ele, para mostrar Ele, para manifestar a glória dEle. Quando nós chegamos no COR, a primeira pergunta que eu e Aros fizemos a Deus é: Senhor, para quem nós estamos aqui? Porque nós sabíamos que não era só para o tratamento na Maristela. Que nós somos missionários, o Senhor mudou toda a nossa vida e nos deu essa chamada para revelar Ele, para manifestar que o pior câncer não é o que eu carrego no meu cérebro. Apesar de que ele esteja no meu cérebro não está nele há muito tempo. Viu? Eu vivo como curada, eu tomei posse da minha cura, né? Da vida abundante e plena em Cristo, ela não depende de ter saúde. Uma vida abundante e a paz que excede todo entendimento, a alegria do Espírito Santo, não depende de circunstância nenhuma da sua vida. Não depende das coisas darem certo. Foi quando Deus, então, nos mostrou ali, dentro do COR, um hospital que passa por ali 4.000 pessoas por mês. Atende 85 cidades. Tem lugares, queridos, que Deus vai te enviar para você ser um missionário, onde só você pode entrar. Tem muitos lugares que você está para revelar Cristo na sua vida. Você é um missionário. Tem muitos missionários, tem muitos médicos, missionários disfarçados de médicos, missionários disfarçados de advogados, missionários disfarçados de cabeleireiros. Eu fui uma missionária por 14 anos dentro de um estúdio de beleza. O Senhor me deu um campo missionário naquele estúdio, eu evangelizei as minhas clientes. Elas viam Cristo na minha vida. Então, você é um missionário onde você estiver, onde você foi plantado. E tem lugares que muitos aqui não vão entrar e você entra. Então, com esse entendimento, nós entendimos que estávamos ali não por nós. Não era para nós, mas era para aquelas almas que o Senhor queria curar. Né, que são cânceres muito pior do que o físico, que é o pecado, né, que aprisiona a alma humana. E cânceres terríveis, né, e nós temos visto Deus curando cânceres na alma. Muitas vezes Deus vai permitir, queridos, que um querido seu vá para um leito de sofrimento. Ah, Deus permite? Claro, por amor. Ele faz isso por você. Permite, mas Ele afofa o leito do sofrimento para curar você. Nós temos visto por onde temos passado famílias sendo curadas, casamentos sendo curados, relacionamentos sendo restaurados, através daquela vida que Deus está entregando como uma oferta para que isso aconteça. No meu livro tem muitos testemunhos de curas assim. E Deus permite. Deus permitiu a minha doença para me curar e para que através da minha vida e do Ariston, cumprir um chamado que Ele me deu quando eu tinha 12 anos de idade, que eu nem imaginava que seria desse jeito. Né? Se fosse para eu escolher, eu não queria, né? Porque mudou a minha vida, mexeu na minha vida. Eu gosto de estar em casa, eu queria estar com os meus netos agora, que estão lá em casa. Então, mudou toda a minha vida, eu abri mão de tudo. Né? Eu tive que morrer para que a vontade de Deus se cumprisse na minha vida. E todos os dias são assim, porque eu ainda estou na batalha contra a doença. Eu ainda estou em tratamento. Né, surgiu, né, o 5º tumor que me levou para São Paulo e as injeções estabilizaram as lesões, só que em março desse ano surgiu uma 6ª lesão. Então, eles estão ajustando as minhas doses para tratar essa 6ª lesão. E vamos caminhando. Que os meus dias já estão contados. Sabe o que me faz descansar na palavra de Deus? Porque não é câncer, não é Covid, não é morte súbita, não é acidente, não é nada disso que vai dar fim à vida de um filho ou uma filha de Deus aqui na terra. Mas Ele pode usar de qualquer desses meios. Os nossos dias já foram
todos estabelecidos por Deus, quando ainda estávamos no ventre da nossa mãe como uma substância informe. Então não adianta lutar, decretar, tomar posse, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Nós não vamos mudar a realidade daquilo que Deus já estabeleceu. Então esteja pronto para partir hoje. Eu estou aqui enferma, mas muitos estão partindo com saúde total. E a sua alma? Para quem você vai entregar? Importa mais para Deus é curar a sua alma. Ainda que Ele seja Deus de milagres, continue sendo Deus do impossível, porque Ele não muda, imutabilidade é um atributo dEle. Né? Só que nós temos que olhar para a nossa vida com essa visão do que estamos fazendo aqui. Como eu disse ontem, essa terra aqui, o nosso destino não é o céu. Nós estamos achando que o nosso destino é o céu. Não, que nós não fomos alcançados por Cristo, pela graça e por tudo que Ele fez naquela cruz, para irmos para o céu, mas também, né, para voltarmos para casa. Ele nos reconciliou na cruz. Aqui, o nosso destino é uma pessoa, não é um lugar. O nosso destino aqui é Cristo. É sermos parecidos com Ele, na sua humanidade. E nós só vamos conseguir isso se formos como João Batista. O que diferenciou João Batista dos outros grandes profetas? Ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Essa era a diferença dele para os outros. Porque os outros, o Espírito Santo atuava e depois saía. João Batista não. Ele já veio nos mostrando o que seria, né, nessa nova aliança. Né? Ele era cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele. Então, nós só vamos conseguir caminhar por esse vale de lágrimas, que é o vale de Baca, se formos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer encher você. Se tem uma oração que Deus vai dizer sim para ela, é esta. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto Deus, nosso Pai que está no céu, não vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedir? Então o Espírito Santo só está aguardando você desejá-lo. O Espírito Santo quer ser anelado, ele quer ser desejado, ele quer ser buscado. Mas, ao contrário disso, nós temos entristecido o Espírito Santo. Com os nossos pecados não confessados, com a amargura da nossa alma, com rancores, ressentimentos e tantos cânceres emocionais, tanto lixo na nossa alma, que só Jesus pode nos libertar. E esse livro tem cura, viu? Esse livro não tem cura física, mas tem a cura mais importante que as pessoas que conseguem ler estão alcançando, que é a cura da alma, o entendimento da soberania de Deus. Se eu entender a soberania de Deus, eu vivo uma vida muito mais leve. Quando eu parei de brigar com Deus pela minha cura, nossa, foi muito mais suave para mim. Porque enquanto eu não compreendi que Deus tinha um projeto mesmo na minha vida através dessa doença, eu não me rendia. Eu fui muito difícil para quebrar. Então, para que Deus me quebrasse, aqui vocês vão ver, né, o que Ele permitiu e tem permitido. E muitas vezes pode ser assim na sua vida, para Ele quebrar o seu orgulho. Como nós lemos ontem em Isaías 40, quando Jesus viesse, né, a voz que clama no deserto, que preparou o caminho do nosso Senhor, lá está dizendo nesse contexto que todo vale seria exaltado. É um buraco. Pode ser um buraco na sua vida, mas com a chegada de Cristo, esse buraco seria exaltado. Pode ser um monte, né? O outeiro seria abatido, o orgulho, né? O espírito altivo, todo monte outeiro seria abatido. O que era torto se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Ou seja, com Cristo em nós, a nossa vida é plena. Há uma cura perfeita para você. Deus tem uma estatura perfeita para você. Deus quer te levar a alcançar essa estatura. Como diz Efésios, até que cheguemos à maturidade, a estatura perfeita do varão. Quem é o varão? Cristo. Deus não vai baixar esse padrão, queridos. O padrão é Cristo. Mas para isso, os processos estão aí. Os processos que nós não queremos viver, estamos brigando com Deus, com a sua soberania. Eu encostei, eu cheguei, eu fui de encontro
encontro com a soberania de Deus. Eu não consegui entender a soberania de Deus. Está sendo, também eu vejo isso nas igrejas que a gente passa, no povo evangélico, católico, em não aceitar a soberania de Deus. E não é fácil, queridos. Nós cantamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as aflições, todas as perdas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas qual bem que é esse? É o seu bem, é o seu projeto? São os seus sonhos realizados? Não. A Bíblia responde ela mesma. Romanos 29 vai dizer que fomos predestinados para sermos o quê? Imagem de Cristo Jesus. Tudo vai convergir para Cristo. Então, para de recalcitrar. O seu monte, o seu outeiro tem que ser abatido. Você quer viver a plenitude de vida? Quer viver a verdadeira alegria e felicidade dessa vida? É parar de brigar com Deus. É fazer as pazes com Ele. Porque Ele tem o melhor para a sua vida. A vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Nós falamos isso, mas não, e na hora de viver? Ela é boa, perfeita e agradável, nem sempre vai ser para nós, mas é para Ele. Sempre vai ser para Ele, boa, perfeita e agradável. Não importa qual seja. E colocar isso na prática é só através da experiência. A experiência do outro, o testemunho do outro, talvez não vai fazer isso com você. Talvez esse evangelho vai passar e vai só arranhar a sua mente. Mas enquanto você não se render à vontade de Deus na sua vida, você não vai viver uma vida plena, uma saúde plena, uma família plena, uma fé plena. Deus tem plenitude de vida. Foi isso que João foi o precursor para trazer isso. Quando Jesus viesse, os vales seriam exaltados, os montes outeiros abatidos, tudo que é torto vai se endireitar e o áspero será aplanado. Essa é a promessa de Deus. E graças a Deus, que nos faz triunfar sempre em Cristo Jesus. Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Então, lembre da oração que Deus tem um sim para você. Buscar o Espírito Santo. Busca o Espírito Santo. Pede, bate, até que Ele venha na sua vida. Mas o Espírito Santo, Ele vai vir na sua vida para transformar o seu caráter. Transformar você e te enviar como oferta nesse mundo para ser um Cristo. E como isso é feito? Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho no Salmo 23. É uma visão do Salmo que eu fui ministrada nele e que me edificou muito. Então, quero passar isso para vocês também. Nós vamos lembrando do tema sempre, que ele cresça, que eu diminua. Salmo 23, muito conhecido, mas é um salmo que me faz refletir muito nessa dinâmica que ele está proposto aqui. Há uma dinâmica nesse salmo, e é justamente a dinâmica de um caminho percorrido por uma ovelha. O salmo é sobre a ovelha. Amém? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vocês estão ouvindo aí atrás? Amém? Acho que é o meu retorno, Pudesse aumentar um pouquinho para mim? Amém. Queridos, Senhor, o Senhor, quando eu chamo o Senhor, eu estou colocando Ele, eu estou trazendo para a minha vida o que Ele é. Senhor, no grego, é dono. Dono de tudo, dono da minha vida. É o meu dono que me comprou, que me redimiu. Ele é o meu redentor. Ele pagou um preço pela minha vida. Eu não pertenço a mim mais. Quando Ele converte o meu coração, a gente tem que entender que tudo agora é dele, de verdade.
eu sou escrava dele. Só que ele é um Senhor maravilhoso, né? Ele é um dono maravilhoso, é um dono que supre todas as nossas necessidades, nos faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, eu trago automaticamente, quando eu chamo ele de Senhor, eu me coloco no lugar de servo. De entender que nada que eu tenho é meu, que tudo pertence a ele. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. E eu gosto de trabalhar isso aqui com a igreja. Até onde eu posso ir, será, hein? Posso? Eu não consigo ficar parada, não. Nada me falta, queridos. Não descer para depois subir. Nada me falta, queridos. Olha, vamos pedir a Deus para destruir as fortalezas da nossa mente com o que eu vou dizer aqui agora. Não vai faltar nada. Deus tem para você e para mim sermos pessoas maduras, plenas, cheias de maturidade, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, não é isso? Então não vai faltar nada, não vai faltar doença, não vai faltar saúde, não vai faltar alegria, não vai faltar tristeza, não vai faltar gente para te ajudar, não vai faltar gente para te atrapalhar, nada vai faltar. Para que você seja um filho, uma filha plena. Quando Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele fala assim, eu aprendi a ser contente. A definição para mim de felicidade é contentamento. Eu aprendi a ser contente. Eu sei estar abatido e sei ter abundância. Eu sei ter escassez e sei ter fartura. Até para ter fartura nós temos que aprender. Porque muitos estão se perdendo na prosperidade. Até a prosperidade financeira que Deus dá aos seus servos é para o reino dele, não é para você. É para manifestar o reino dele, a glória dele, suprir, ajudar os necessitados em suas necessidades. Não é para você. Muitos estão se perdendo na riqueza. Deus não tem prosperidade financeira para todos, mas tem te dado aí muitas vezes oportunidades para você trabalhar, estudar e crescer na sua profissão. Regaçar as mangas, e crescer. Deus abençoa também assim. Sei ter abundância, sei ter fartura, sei ter escassez, sei passar fome. Ele passou por tudo. Ele passou por prisões, perseguições, açoites, naufrágios, doenças. A gente estava conversando com o Diego no carro. Provavelmente ele foi acometido de malária, Diego? Provavelmente, Então, ele passou por tudo. Ele tinha o espinho na carne, que estudiosos chegam cada dia mais à conclusão que era uma enfermidade. E ele fala que é como se fosse um mensageiro de Satanás que esbofeteava. E esbofetear, querida, é bater com a mão virada. É desprezo, é o menosprezo, porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele curava enfermidades. E ele ele orou 3 vezes para que Deus curasse ele, tirasse aquele espinho na carne. Ele não conseguiu curar 2 amigos dele, ele não conseguiu curar, porque não foi a vontade de Deus, não permitiu. Então ele se sentia muito humilhado, com aquele espinho na carne. Mas Deus colocou esse espinho, permitiu o espinho na carne dele justamente para humilhá-lo, para esmagar o espírito dele, para que ele não se exaltasse com as coisas maravilhosas que ele viu no 3º céu. E ele só foi contar isso para nós, para a igreja, 14 anos depois. Ele guardou isso em segredo. Então, o espinho na carne, quando ele comenta do espinho na carne, é dentro desse contexto. E Charles Spurgeon, um pregador, o príncipe dos pregadores, que eu gosto muito, ele fala que todo homem deveria ter pelo menos 1 mês de reumatismo. Pelo menos. Pelo menos. Porque nada esmaga mais o espírito humano do que a doença, do que a dor. E Deus me deixou um espinho na carne também. Além do câncer, eu tenho dor 24 horas de cabeça. Não só a dor, mas a pressão na cabeça, queima, onde foi cortado. É o meu espinho na carne. Eu também pedi ao Senhor para tirar. E quando a palavra de Deus fala 3 vezes, não é segunda, terça e quarta. Ele ia ter passado assim, um bom tempo pedindo a Deus. Até que Deus respondeu para ele, a minha graça te basta. O meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Então ele diz, eu me alegro nas minhas fraquezas.
né? Porque nas fraquezas ele foi descobrindo o quanto ele é forte. Então, muitas vezes eu fui, Deus, o Espírito Santo foi acalmando meu coração em relação à dor. Só um momento que eu não sinto dor, queridos, quando eu estou aqui pregando, né? O médico que me acompanhou para curar a minha dor de cabeça, ele perguntou: há um momento que você não sente dor, Maristela? E eu comecei a observar. Era quando eu subia para pregar. Aí ele: tá, é adrenalina. Não, não era adrenalina. Apesar de que dá uma adrenalina, né, enorme aqui. Mas não era. Ele colocou adrenalina no tratamento e a dor continuou. Era porque, por eu ser muito custosa, né, eu não teria nenhum pretexto para falar: Senhor, eu não vou por causa da dor. Então, ele tira a dor. Eu não tenho nem essa desculpa para dar, para cumprir o ID do Senhor. Quando ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, queridos, é tudo. Até cumprir a missão e o ID dele na sua vida, através da sua vida. Não é dor de cabeça que vai impedir isso. O Evangelho de Cristo é poderoso, ele é o poder de Deus nessa terra. E você carrega um tesouro dentro de você. Um tesouro inestimável, que é o Evangelho de Cristo. Então, seja essa carta viva, esse bom perfume, espalhe esse perfume. Porque para Jesus voltar, os números dos eleitos têm que ser completos. Ele tem pressa em salvar. Então, Deus não está ocupado em resolver seus problemas, queridos. Deus está ocupado em resolver você. Porque resolvendo você, você resolve qualquer situação com a mente de Cristo. Qualquer situação, qualquer embaraço na sua vida, você vai resolver, porque problemas vão continuar. O corpo vai continuar enfermando. Igual a irmã falou comigo, Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. O mar vermelho se abriu, mas ele fechou. São milagres temporais. O que Deus quer fazer na nossa vida é um milagre eterno. É a eternidade para a sua vida. Nós cantamos aqui, né, que Jesus está voltando, né? Nós vamos ver Jesus face a face. Mas você pode voltar hoje para casa. Eu não sei quantos dias Deus estabeleceu para você, mas no livro, quem chegar no final do livro vai ler uma experiência que eu tive com o Senhor no começo do ministério, há 12 anos atrás. Eu pedi um outro evangelho para pregar, porque eu não queria pregar esse evangelho, né? Duro, um discurso duro, né? Mas, numa experiência que ele me permitiu viver, vocês vão ver lá no final do livro, não vou dar spoiler, ele me ensinou e me deu uma ordem de pregar como se fosse a última vez que a igreja estaria ouvindo o nome de Jesus. Então, eu prego como se fosse a última vez. Eu prego para você como se fosse meu último culto. Tá? Talvez você não vai ter essa oportunidade de ouvir que Jesus te salva, que Jesus te ama, que Ele te liberta, que Ele te cura, e Ele faz tudo isso. O Evangelho é tudo, é prosperidade, é cura, são milagres, são sinais, são operação de maravilhas. Eu sou um milagre, eu sou uma testemunha de operação de maravilhas. Se eu tivesse mais tempo para contar para vocês aqui, eu contaria. Então, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Para que você seja um servo inteiro, uma filha e um filho, que não tenha falta de nada, Ele vai permitir na sua vida. Tudo que for necessário, Ele vai permitir na sua vida, para que você entenda quem Ele é. Ele é o seu dono. E você precisa morrer todos os dias e renunciar você mesmo, para que Ele cresça na sua vida. Em paz, me faz deitar em verdes pastos. Né? Aqui está falando da ovelhinha, não vamos esquecer disso. Me faz deitar em pastos verdejantes. É a comida da ovelha, não é? Quem é que dorme em cima da comida? Quem é que deita em cima da comida e dorme? Até dorme. Me faz deitar em verdes pastos. Quem não precisa fazer nada para comer, e quando está comendo até dorme em cima da comida? É o bebê, não é? É o bebê. A ovelha é criança. É assim que nós chegamos em Cristo. Chegamos como criancinhas. E faz deitar em verdes pastos. Então, o bebê, ele dorme em cima da comida. Só que essa infância
ela tem tempo, ela precisa terminar. Essa infância espiritual, ela precisa passar na sua vida. Só que muitas vezes nós queremos ficar deitados aonde sai o alimento, né? Igual eu falo com a minha filha que está amamentando, assim, Lu, o Lucas, ele não tem consciência da relação sua com ele. Você é a mamãe dele, mas ele não tem consciência dessa relação. Então, ele ama o leite. Ele ama o leite. Ele ama qualquer uma que estiver atrás daquele peito. Ele ama o leite. Então, o bebê, ele mama, mama, mama e dorme. E assim somos nós, quando chegamos em Deus, né? Chegamos como criancinhas, é normal, tá? Essa infância, ela é natural na vida de todos nós, só que precisamos sair dela rápido, porque tem muita gente no peito de Deus. Só quer ficar no peito de Deus, só quer os benefícios de Deus. Deus já te deu tudo que você precisa para entregar àqueles que ainda não receberam. Você tem tudo já de Deus para ser uma oferta. Entregar daquilo que você já recebeu. Nós temos muitos exemplos na palavra de criancinhas. O Paulo fala que quando o herdeiro é criança, ele não sabe a diferença dele para o servo, para o escravo, porque ele não tem consciência da relação dele com seu pai, com o dono da herança. E assim somos nós. Quanto mais demorarmos para amadurecermos, essa infantilidade vai tirar a nossa consciência de quem Deus é. A paternidade dele na nossa vida, ele é poderosa. E nós somos herdeiros de tudo e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, precisamos despertar e sair do peito de Deus, parar de buscar só benefícios Deus me dá. Provérbios fala que existe duas irmãs, né? Sanguessuga, dá. O filho pródigo, dá-me o que é meu. Nós temos que sair dessa infância, queridos. Deus já nos deu tudo. Mas continue orando, peça ao Senhor aquilo que você acha que é necessário, porque Ele vai suprir necessidades. Ele não vai te dar o que você quer. Tá? Porque se Ele te desse o que você quer, Ele ia deixar você nessa infantilidade para sempre. Mas Ele quer que você cresça. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa ovelhinha já começou a sair. Saiu já do peito de Deus, saiu do pasto. Nós vamos caminhar com ela. Aqui é um processo, é um caminho. Essa ovelhinha sai do pasto, mas ela tem um destino. Vamos ver onde ela vai chegar? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Então, é necessário passar pelo vale, entendendo que a morte é só uma sombra, pelo vale da sombra da morte. Jesus já matou a morte na cruz, já nos deu ali, nos garantiu vida eterna. Aquele que está em Cristo nunca morrerá, viverá eternamente. Eu vivo assim, se eu dormir e não acordar aqui amanhã, eu acordo com Deus. Se eu acordar aqui amanhã, Ele acorda comigo. Essa é a esperança que a fé nos dá, a verdadeira fé. Por isso que Deus quer curar a sua fé, para que você não tenha mais medo. Até o medo da morte na sua vida venha passar, entendendo que a morte é uma sombra. E num tempo breve, aqueles que foram primeiro do que nós vão ressuscitar antes de nós. E nós vamos sair desse corpo de morte e vamos receber um corpo glorificado. Onde nós não vamos mais ter dores, não vai mais haver morte, sofrimento, lágrimas, isso tudo vai passar. Isso aí já está consumado na cruz, queridos. O que o Senhor nos deu na cruz, Jesus é suficiente para a sua vida. A graça te basta para você viver. Então, a ovelhinha está sendo preparada para cumprir o seu propósito. Sabe onde ela vai chegar? Lá na mesa. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Quando a gente está na infância ainda, a gente vai imaginar os nossos inimigos
de frente para nós, ali a mesa que papai preparou para nós, pensando assim, né? Deus me honrando, me exaltando. Vocês lembram do sabor de mel? Que ninguém quis ajudar lá? E ele estava sendo exaltado? Também pode ser. Tá? Então, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu ali sendo servido, né? Papai do céu ali comigo, eu toda ali, né? Sentindo honrada. E depois, quando a gente vai crescendo, eu cresci mais um pouquinho, eu tive uma outra ideia dessa mesa. Aí Deus começou já a me mostrar os inimigos sentados comigo. E nós compartilhando ali da mesma comida, né, ali acontecendo ali restauração de relacionamentos, os nossos inimigos ali, a mesa. Só que quando Deus nos faz crescer mais um pouquinho, a gente vai entendendo que a janta somos nós. O que Ele vai servir na janta é você. Porque a ovelha sai do pasto e ela vira cordeiro na mesa. Essa foi a trajetória de Cristo. A ovelha muda, que chegou na mesa como um cordeiro e foi ofertado por nós. A vida dele foi dada. Esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Apresentei o seu corpo, temos que apresentar o nosso corpo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que é isso? É tudo que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. É o que eu sou. Nós temos que apresentar a Deus como um sacrifício, é uma oferta. Entender que a nossa vida aqui é para ser ofertada. Aqui é um caminho de maturidade. Sair do pasto, passar pelos processos de crescimento e avançar. E avançar para onde? Para a mesa. E ser servido lá, como uma oferta de Cristo. O que é ser uma oferta de Cristo? É entender que a sua vida não é sua. É entregar-se voluntariamente como Cristo fez. Siga-me, toma a sua cruz e me siga, renuncie a ti mesmo. Essa é a proposta do Evangelho, essa é a chamada. Então, Cristo sendo formado em você, é para no final você entender que você aqui é uma oferta dele. Que você está nesse processo de crescimento e avançando, não para você, mas é para o reino de Deus, para manifestar a glória dele. E foi isso que Jesus fez na mesa. O cordeiro na mesa ali, né, preparado desde da sua infância, desde que nasceu, desde criança, e ele nos deu todo o exemplo. E da mesma forma, nosso Pai faz conosco. Tá bom, queridos? Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, tudo em nós é Cristo. Minha mão é Cristo, meus pés são Cristos, tudo em nós é Cristo. É esse corpo esse é o meu corpo que foi dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, em todo o tempo na sua vida, se pergunta, Senhor, como eu posso me ofertar aqui? Seja um Cristo na sua casa, seja um Cristo no seu casamento. Muitas vezes queremos que Deus resolva o marido, resolva a esposa, para termos uma vida mais com menos sofrimento, com menos conflito. Não, queridos, Deus quer resolver você. Deus quer fazer que você seja o marido que Ele preparou para você ser para essa mulher. Deus quer fazer de você, mulher, a esposa que Ele quer que você seja, o Cristo que Ele quer que você seja. Então, não é pedir para mudar o outro, é você. Seja transformado, seja um Cristo na vida dos seus filhos, se entregue em favor dos seus. Viu? Peça a Deus essa visão que Ele tem da sua família, para que você possa se doar mais, se entregar mais, amar como Cristo amou. Queridos, o Evangelho nos dá segurança para apanhar, bater numa face e entregar a outra. O Evangelho nos dá segurança para sofrer. O Evangelho nos dá toda a segurança para amar os nossos inimigos, para servir os nossos inimigos. Mas isso só é possível com o Espírito Santo, viu? Sem o Espírito Santo a gente não faz isso, não. Sem o Espírito Santo nós somos orgulhosos, nós somos
coração endurecido, nós não perdoamos, né? Nós guardamos amargura na nossa alma. Então, o Espírito Santo que faz essa obra. Sem o Espírito Santo você não consegue. Então, que nessa manhã você possa realmente entender o quanto você precisa do Espírito de Deus na sua vida. Porque não é por força humana, não é por fé humana, sabedoria humana, filosofia, nenhuma filosofia, viu? Vai ser só pelo Espírito Santo, pela sabedoria do alto. O Espírito Santo ele pode te transformar. Ele pode te dar essa plenitude de vida que Cristo nos deu naquela cruz. Ele pode fazer com que você alcance tudo isso e viva plenamente dele. Amém, queridos? Então, tenha isso em mente, viu? Que você precisa avançar para Cristo. Que o seu caminho já está revelado, né? O seu destino é uma pessoa, né? E o caminho é do pasto para a mesa. Tá? É do pasto para a mesa. No final é você ser entregue. É você ser ofertado. Ainda que você não queira, né? Mesmo que você vá esperneando, Deus te pega pelo pescocinho e te leva. É o que Ele faz comigo, né? Hoje eu entendo meu espinho na carne nessa lógica, né? Porque eu me conheço. Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais as nossas verdades vão vindo à luz, né? Olhai para Ele e sereis iluminados. Na verdade dele nós somos curados. Quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós vamos vendo a escória que há em nós. Mais nós vamos vendo as nossas verdades. E temos que abrir mão disso e sermos curados. Senão, nós vamos continuar, né, na mesma vida medíocre, muito aquém da cruz. Não é isso que Deus tem para você, tá bom? O Espírito Santo escolheu para vocês o tema, que eu diminua e que ele cresça. É doloroso, mas eu amei quando a pastora Wanda mandou para a gente, porque é o que nós temos vivido, né? Então, eu creio que é o que Deus tem para a igreja, né? Que a igreja venha morrer cada vez mais para ser uma oferta nessa cidade. Aonde você estiver, você venha manifestar o reino dele. Aonde você entrar. O que é o reino de Deus? É a justiça, é a alegria do Espírito Santo, é a paz. Esse é o reino de Deus. Então, onde você entrar, você vai trazer esse reino. Um reino de justiça, de paz e de alegria. Ah, Jesus, cura a tua igreja, Senhor. Traga a tua cura, Senhor, nesta manhã. Nos enche do teu Espírito Santo. Pai, nós estamos desesperados por ti, Senhor. Por mais de ti, Senhor, e menos de nós. Oh, Deus, cura, Senhor, as nossas vaidades, nossas carências. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Para que possamos andar por este mundo, oh Pai, cumprindo o teu propósito, a tua missão, Senhor, através de nós. Oh, Deus, tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Transforma a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Oh, Deus, que todo sofisma, que toda fortaleza que está na mente, impedindo o conhecimento de Cristo, o pleno conhecimento do propósito de Deus, caia, Pai, por terra nesta manhã. Liberta a tua igreja, Senhor, do falso evangelho, de tudo que contaminou a alma, contaminou e tem impedido, ó Pai, o avanço, ó Pai, desses crentes, o avanço, Senhor, dessas pessoas. Ó Pai, o Senhor tem vida plena para cada um de nós. Nós cremos nisso, ó Pai. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança, Pai, é eterna. Tu és a âncora da nossa alma, a esperança eterna. E o teu povo crê nisso, ó Pai. E tem declarado isso nesta manhã. Que graças a Ti, Senhor, que nos faz triunfar sempre, sempre em qualquer situação. Graças te damos por isso, porque somos triunfantes, não um povo triunfalista, mas triunfantes em Cristo Jesus, para espalhar o bom perfume de Cristo, aonde estiver cada vida aqui, Senhor, que está aqui na frente, rendida ao Senhor, que cada homem e mulher aqui, Senhor, possa exalar o bom cheiro do Senhor, que essa vida seja transformada, que todos possam olhar e falar assim: ali vai uma filha, ali vai um filho. Em nome de Jesus,
Descortina o teu evangelho para a tua igreja, Senhor. Que ela possa marchar vitoriosa, triunfante, ó Pai, ao encontro do Senhor, porque em breve estaremos com o Senhor. Obrigada, meu Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós e ainda há de fazer. Obrigada, Senhor.